Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Pablo. Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Boa noite, então. Pessoal, estamos aqui para nossa segunda aula ao vivo de bem-estar de animais de companhia. Vou compartilhar aqui meus slides antes de passar para o professor para que ele já possa dar a aula. Pessoal, segunda semana de aula, segunda aula ao vivo, liberação da atividade 2 e 3 de estudo. Essas atividades, elas são aquelas 10 perguntas, cada uma de múltipla escolha. Então vão lá, deem uma olhadinha nas atividades, confiram se está tudo certinho. Qualquer coisa é só mandar mensagem no Fale com o Mediador, que eu tô ali para auxiliar vocês. Outra coisinha aqui, outro recadinho para vocês, é da semana de conhecimentos gerais. Essa semana está se encerrando já, então não deixem para a última hora, que caso se expirar o prazo, não tem como dar mais prazo para realizar as atividades e assistir as palestras. Beleza? Lembrando que ela vale horas complementares para o curso e também um ponto para a disciplina. Outra coisa, eu postei lá na sala do café sobre o Santander Top Espanha, que é um intercâmbio lá para a Espanha, pago, totalmente pago pelo Santander. Entrem, deem uma olhadinha no edital, leiam com atenção e vejam se vocês se encaixam para poder se inscrever né, com essa bolsa do Santander. Essas bolsas são exclusivamente para o pessoal, os alunos do EAD, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, mandem mensagens lá no Fale com o Mediador. Lembrando também que essa semana vai se encerrar a inscrição para o meu papel no mundo, que é onde vocês fazem a escolha do livro físico ou digital. E aí vocês conseguem escolher lá para vir para o próximo módulo, acredito que é para o módulo 51, se vem livro físico ou digital. Deem uma olhadinha, acessem os comunicados da disciplina. Professor, pode subir seus slides, fazendo um favor? Está Oi. aparecendo? Aparecendo. Pessoal, lembrando que aqui o chat é exclusivo para perguntas da disciplina. E se alguém tiver alguma dúvida sobre parte de mapa e assim por diante, mandem no Fale pelo mediador. Quem quiser falar ao vivo com o professor, levante a mão que no final da aula eu autorizo o microfone e a câmera, beleza? Professor, boa aula. Qualquer coisa é só me chamar. Obrigado, professor Pablo. Então, pessoal, novamente, uma boa noite, saudação a todos. A aula de hoje, então, nossa segunda aula online, nós vamos falar sobre o tema Saúde e Nutrição Bases para o Bem-Estar Animal. Então, esse tema eu compilei do tema 2 e 6. O tema 2 é a características ligadas à alimentação e o 6 é vacinação e medidas de prevenção. Então, juntei esses dois temas para fazer essa aula, certo? Então, como o professor Pablo falou, caso alguém tenha alguma dúvida, né, no final a gente vai estar à disposição para respondê-las. Então, começamos aí com esse cenário, com esse questionamento, com essa reflexão. Imagine vocês, profissionais, né, futuramente serão profissionais, trabalhando com animais e em seu cotidiano se depararem com somente animais doentes, né? Então, seja lá qual caminho que vocês forem seguir, mas só animal doente. É muito comum isso em clínicas, hospitais veterinários. Será que esse é o melhor cenário para quem ama os animais e quer o seu melhor bem-estar? Então, todo mundo que escolheu uma profissão para mexer com os animais é porque ama os animais. Será que seria recompensador profissionalmente a gente somente lidar com eles doentes? E o que é possível fazer para mudar essa realidade? Então, é uma reflexão que eu coloco aqui para vocês. Né? Quem gosta mais de trabalhar na área aí de auxiliar na clínica, gosta de ver o animal, ajudar a recuperar o animal. Mas será que só trabalhar com animal doente é o adequado? Né? É o melhor cenário que nós gostaríamos como profissionais? Então, metas de aprendizagem. Conscientizar sobre a importância da prevenção de doenças e problemas, discutir aspectos de nutrição e alimentação para a manutenção de saúde e bem-estar, e abordar as principais medidas preventivas de doenças. E aí temos essa imagem, o animal doente,
né? Visivelmente abatido por conta da doença. Não tem como a gente saber o porquê que ele está doente, mas com certeza está causando um prejuízo tremendo no bem-estar dele, em vários aspectos, e também para o seu tutor, né? Com certeza seu tutor também se abala. Para quem já teve um animal de estimação doente, sabe o quão difícil é essa situação, né? Então, a gente analisando as consequências de um animal doente para o seu bem-estar, o que a gente poderia aprofundar um pouco melhor sobre esse cenário? Para isso, a gente vai usar as esferas de bem-estar animal, que foi proposta por Fraser. Primeiro, né, entender um pouquinho o que são essas esferas e como um animal doente, um animal enfermo, elas vão impactar em cada uma delas, tá? Então, aqui no meio a gente tem o bem-estar animal, sendo que o aspecto físico do animal, ele tem a ver com funcionamento biológico e condição corporal. O, é, o aspecto comportamental, ele tem a ver com comportamento e vida natural. Então, a atitude normal que o animal tem, de alimentação, de brincar, todos os comportamentos naturais dele estão envolvidos nessa esfera. E o mental, que são os estados afetivos, sentimentos, emoções, cognição, então, estão nessa esfera. O interessante dentro dessa reflexão, é importante a gente salientar que essas esferas elas se encontram, né? Então, o físico e o mental elas se misturam. Porque o animal, quando ele está afetado fisicamente, ele também está afetado no seu mental, assim como no seu comportamental. Então, elas têm uma ligação entre elas, né? A gente não separa, o animal está somente com o bem-estar físico afetado. Não, uma acaba interferindo na outra. E diante desse aspecto, né, quando a gente analisa um animal doente, isso fica muito bem claro. O animal doente, que está com principalmente o seu físico afetado, que é o seu funcionamento biológico e condição corporal, independente de qual doença seja, e aí dependendo da doença, isso pode ser com uma maior ou menor magnitude, mas ela vai ter o seu comportamento também afetado, né? O animal vai ter prejuízo na alimentação, ele não vai conseguir se locomover do jeito que se locomovia antes, ele não vai apresentar os seus comportamentos normais de brincar, de passear, de correr atrás do gato que ele está acostumado, né? E tudo isso, com certeza, vai afetar o seu psicológico. Isso, afetando o seu comportamento, né? Não estando no seu adequado comportamento, o seu mental vai estar afetado. Também o físico, né? Toda essa doença que ele causa, ele não vai manifestar as suas emoções, né? Ele não vai conseguir demonstrar um carinho para o seu humano e ter de volta esse carinho. Enfim, todos esses aspectos estão afetados com uma doença, certo? Claro, como eu disse anteriormente, dependendo da doença, a gente tem mais ou menos isso afetado, né? Dependendo se é uma doença crônica, se é uma doença aguda, né? Uma doença crônica, a gente tem por mais tempo o animal doente e com certeza os outros aspectos além do físico são muito mais afetados, né? Mas de qualquer forma, né? Todos esses parâmetros do bem-estar animal vão estar afetados com o animal doente. Então, nós que somos profissionais de bem-estar animal, precisamos garantir o bem-estar físico dos animais que vão afetar todos os outros esferas de bem-estar também, certo? Essa é a nossa prioridade. Para o animal estar com bem-estar animal, ele não pode ficar doente. A partir do momento que ele ficou doente, por mais que a gente faça todas as medidas adequadas para manter ele doente com melhor bem-estar, ele já está com seu comprometimento de bem-estar. Então, o adequado o animal não fique doente, né? Então, a gente comparando medidas preventivas em relação a medidas curativas, para a gente colocar aqui a importância e as dificuldades também de trabalhar com prevenção, né? Então, medidas preventivas, elas vão causar menos sofrimento para o animal, porque o animal não vai chegar a ficar doente. Já medidas curativas, elas vão ter mais sofrimento para o animal. Como eu disse, a gente pode tentar amenizar esse sofrimento, mas o sofrimento já estará instalado. A gente tem uma questão aqui importante também, principalmente aí para o tutor, que a questão de despesa que ele vai ter em relação a medidas preventivas e a medidas curativas. As medidas preventivas são extremamente menores, né, os custos, né, os investimentos do tutor com medidas preventivas são imensamente menores do que em medidas curativas. Então, o animal às vezes vai ter que passar por antibiótico terapia, que às vezes é um antibiótico caro,
às vezes vai ter que passar por cirurgia, às vezes vai ter que ficar internado por muitos dias. Então, o dinheiro envolvido em medidas curativas podem ser exorbitantes. Então, para o próprio tutor pensando no dinheiro, medidas preventivas são muito mais interessantes. E uma coisa importante é que as medidas preventivas, e aqui a gente já entra até numa dificuldade das medidas preventivas, elas são ações constantes de conscientização, né? Já a medida curativa é emergencial. Então, é muito mais fácil o tutor se despertar para uma medida curativa do que para uma medida preventiva. Porque na medida preventiva, a gente trabalha com... A gente tem que agir no que não se vê. Então, o tutor, ele não está vendo o problema, ele está vendo o seu animal saudável. Para que ele vai gastar um dinheiro com uma vacina? Ele vai gastar um dinheiro com qualquer medida preventiva que seja, sendo que o animal dele está saudável. Então, aqui envolve uma ação de conscientização muito maior de nós profissionais, de explicarmos para ele as consequências que o animal dele pode ter em relação a ele ficar doente, né? E enfocando aqui, no caso, com relação ao bem-estar físico dele, né? Então, demonstrando que, mesmo o animal estando doente, a gente tem que fazer com que ele mesmo o animal estando saudável, né, a nossa função é mantê-lo saudável e não tem que agir depois para remediar o problema, certo? Entrando numa questão de nutrição e prevenção, né, a nutrição ela tem um aspecto extremamente importante na prevenção. Então, o texto aqui, nutrição de qualidade é o alicerce da saúde. Cuidar da alimentação dos animais de companhia, hoje, é garantir uma vida longa, ativa e livre de doenças amanhã, né? Então, isso aqui demonstra o quão importante a nutrição tem nessa questão da prevenção, não só a prevenção de doenças, mas da prevenção de uma qualidade de vida para o animal. Então, às vezes, uma nutrição, por um desajuste nela que seja, o animal pode ter consequências que vão durar para a vida toda, né? E então, por isso que a nutrição ela tem uma base extremamente importante na prevenção de doenças. Vamos, nesse próximo slide, explorar um pouquinho mais essa questão. Então, como que a gente, dentro desse aspecto da nutrição, quais são as bases que uma boa nutrição precisam ter para que a gente consiga essa maximização do bem-estar animal, né, e também da saúde do animal? Então, o primeiro ponto é o balanceamento nutricional para maximizar a saúde. Então, o balanceamento, né, tudo que o animal come, então o que fornecer, então é aquilo que o animal está consumindo, né? Então, ela tem que estar com ajustes nutricionais de macro e micro ingredientes adequados, não só para atender às necessidades básicas do animal, mas sim para maximizar a saúde. A gente tem várias pesquisas demonstrando níveis ideais para que a gente consiga ter uma melhor saúde para os animais, né? Antes a gente trabalhava com níveis mínimos para manter a mantença do animal, né? Hoje em dia, com os avanços, além de manter o animal, a gente também manter o animal e também cumprir a questão dele brincar, das movimentações, das atividades gerais dele. A gente também tem que pensar em como essa nutrição ela pode maximizar a saúde dele, né? E de que forma que essa nutrição maximiza a saúde? Primeiro, na questão da obesidade, né? Então, níveis adequados para que o animal não fique obeso. Níveis nutricionais daquilo que o animal está comendo, também em quantidade, né? Então, esse é um ponto extremamente importante que vai manter a saúde do animal. Uma máxima imunidade, tanto a imunidade geral do animal, produção de anticorpos, atividades das células imunitárias e também saúde intestinal. Então, várias pesquisas demonstram mecanismos que a gente consegue maximizar essa imunidade. Então, a gente tendo uma nutrição que maximiza a imunidade do animal, o animal, por si só, com uma boa nutrição, ele vai se manter protegido de várias doenças, né? Então, muitas vezes, somente um bom balanceamento nutricional com maximização de saúde, a gente já consegue prevenir muitas doenças, né? E a questão intestinal é extremamente importante. É uma das barreiras que a gente tem para as doenças é a saúde intestinal. Então, os mecanismos nutricionais para a gente conseguir manter uma flora intestinal adequada, integridade de barreira adequada, são extremamente importantes para a gente conseguir esse objetivo. E a questão específica de doenças, né? Então, muitas doenças são prevenidas ou controladas através da nutrição. Por exemplo, cálculos renais, carências nutricionais que podem ser afetadas por elas.
Então, muitas doenças articulares com balanceamento adequado de energia, de cálcio, fósforo, a gente consegue prevenir. Então, a nutrição, ela também, além desse aspecto geral de manter a saúde, ela tem aspectos específicos em prevenção de algumas doenças que tem que ser considerado, em especial em animais que são predispostos a isso, né? Por exemplo, animais castrados, a gente tem que ter um cuidado maior com a obesidade. Algumas raças, ela tem mais predisposição a algumas doenças. A questão hereditária, então, se você sabe que na família desse animal tem algum tipo de doença, isso tem que ser considerado também para a gente conseguir prevenir essas doenças através da nutrição. Então, a nutrição, ela é uma ferramenta extremamente útil para a gente conseguir maximizar a saúde dos animais. Além do que fornecer para o animal, é importante nós considerarmos a forma de fornecer isso, considerar o comportamento alimentar dos animais. Tá? Então, já estabeleci o que eu vou fornecer uma ração com tais níveis, vou fornecer tal alimento balanceado, mas a forma de fornecer esses alimentos, né, a oferta para o animal, como fornecer, é extremamente importante. Então, a disponibilidade, como que ele vai ficar disposto, vai ficar guardar, ele vai ficar disponível ao tempo integral, ficar disponível somente no momento que o animal consome, né? Então, a gente sabe que algumas espécies, elas podem, dependendo do alimento, você pode deixar à vontade para o animal, né? Por exemplo, gatos, a gente deixar um alimento seco, disponível para o animal o tempo todo, sem problemas, porque a frequência de alimentação do gato ele é uma frequência alta frequência de alimentação durante o dia. Então, ele se alimenta pouquinhas vezes, várias vezes ao dia. Já o cachorro, né, especialmente alguns animais, algumas raças e até alguns indivíduos específicos, você deixar alimento à disposição, ele vai consumir a grande quantidade de uma vez, depois não vai ter para ele consumir depois, e o animal tende a ter até problemas intestinais, distúrbios gástricos em relação a esse comportamento. Então, isso tudo tem que ser considerado, né? Não só o que fornecer, mas a forma que eu vou fornecer esse alimento. Então, a frequência de alimentação tem que ser considerada, a apresentação desse alimento, né? Então, alguns animais, isso tem a ver com a espécie, tem a ver com a raça, mas tem muito a ver com individualidades particulares de cada animal. Tem alguns animais que se dão bem, por exemplo, com a ração seca, outros vão se dar bem melhor com a ração úmida, né? Então, a apresentação desse alimento é extremamente importante. E aí, quando a gente entra, que a gente vai falar um pouco melhor mais para frente, quando a gente entra com animais não convencionais, animais exóticos, animais selvagens, como queiram, a gente acaba tendo uma importância muito maior nessa questão da apresentação do alimento, né? Mas ainda assim, cães e gatos, mesmo aqueles que são acostumados com ração seca, por exemplo, às vezes você fornecer os alimentos nas mesmas composições de uma ração, mas de uma forma diferente, né? Por exemplo, uma alimentação natural, você pode ter um resultado melhor para esse animal em saúde, em bem-estar e até em consumo de alimento, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta para a gente conseguir maximizar essa nutrição do animal. E estímulos, né? Então, principalmente alguns animais, algumas espécies de animais, eles precisam de estímulos para alimentação. Então, simplesmente você colocar o alimento lá, ele não vai consumir, né? Um exemplo bem extremo são serpentes, né? Que são muitas vezes utilizadas como animais de companhia. Se você simplesmente colocar um rato morto lá, o animal não vai consumir. Então, você tem que ter o animal vivo, fazer o estímulo, fazer o rato se movimentar, e sim ele vai aprender esse animal, né? Às vezes parece cruel, mas é a realidade, né, gente? Então, desculpem. Os estímulos para alimentação são extremamente importantes, certo? E aí, a gente destacando um pouquinho melhor a questão da obesidade, né? O mal do século, tanto para os seres humanos quanto para os animais. Então, esse é um problema muito sério que é enfrentado nos animais de companhia. Esse é um problema que acaba afetando substancialmente o bem-estar desses animais, né? Por quê? Primeiro que a obesidade em si, que pode ser considerada em si já uma enfermidade, mas ela acaba levando a outras enfermidades, por exemplo, a diabetes, problemas articulares, então sobrepeso nas articulações de animais com obesidade acaba desgastando muito mais essas articulações e acaba predispondo a problemas articulares.
E também problemas circulatórios, né? Então, aquela massa enorme de peso corporal tendo que bombear sangue, e aí você tem a arteriosclerose, que são lipídios que são depositados ali nas artérias, que acabam podendo comprimindo essas artérias. Então, uma série de consequências e problemas na questão circulatória que vão estar afetando esses animais com obesidade, certo? A obesidade afeta o comportamento natural, né? Obviamente, o animal ele não vai conseguir se movimentar do jeito que se movimentava, né? Ele vai se sentir mais cansado. Então, o animal que era ativo ou podia ser ativo, podia ser brincalhão, ele acaba deixando de ter o seu comportamento natural normal, certo? Até a própria autolimpeza, né? Que acaba sendo também um comportamento natural dele, principalmente em felinos aí, animais obesos, eles não conseguem fazer autolimpeza. Então, isso além de atrapalhar o seu mental, porque isso faz bem para o animal, né? Vocês podem ver que o animal relaxado, o gatinho relaxado, ele já começa a se lamber. Então, ele não conseguindo se lamber, vai ser um comprometimento para o seu bem-estar. Mas, além disso, a gente tem um comprometimento com a higiene dele, né? Então, acaba afetando também em outros aspectos o físico do animal. E, além disso, um comprometimento em seu, né? Ou seja, um comprometimento em seu estado adequado de bem-estar geral, né? Então, a obesidade, que é muitas vezes negligenciada, o gatinho fofinho, gordinho, né? Mas a gente tem que ter uma conscientização muito grande de alertar os tutores em relação aos riscos da obesidade, né? Pode ser bonitinho para o tutor, mas as consequências para o animal são severas, né? E com certeza, o animal obeso não está com seu bem-estar adequado. E um outro destaque que eu dou aqui em relação à nutrição são os animais não convencionais, né? Que é os répteis, anfíbios, peixes, aves, né? Eles são mais suscetíveis a carências, tá? Então a gente tem uma grande animais normalmente que consomem ração, por mais que a ração não seja de melhor qualidade, dificilmente eles vão ter carências nutricionais. Eles podem não ter o seu melhor estado nutricional com uma ração de pior qualidade, mas dificilmente eles vão ter uma carência nutricional, a não ser que a ração for muito, mas muito ruim, né? Mas no caso desse tipo de animais, a gente tem uma chance maior de ter. Por quê? Primeiro que a gente não tem ração comercial disponível com tanta frequência e tão distribuída assim no mercado para esses animais, né? Porque esses animais talvez não tenham mercado abrangente, então as empresas acabam não investindo. Também porque esses animais acabam não se adaptando tão bem à ração como cães e gatos, né? Eles preferem usar o alimento mais natural, pelo fato deles preservarem seus instintos e comportamentos naturais. Então, eles acabam não se adaptando tão bem a rações como outras espécies. E isso tudo, né, uma vez que você não tem uma ração balanceada, que você precisa fornecer vários alimentos para ele, né, legumes, verdura, no caso, por exemplo, de quelônio, né, você acaba, às vezes, não conseguindo suprir todas as exigências desse animal. Então, isso tem que ser muito bem observado nesse tipo de animais, né, tutores que possuem esses tipos de animais, e muito aconselhado e avaliado a nutrição deles para que a gente não tenha problema, né? Aqui a gente tem um quelônio com deficiência de cálcio, onde ele tem a sua conformação de casco toda comprometida, né? Isso aqui, imagina, o animal que apresenta esse problema, ele não se corrige mais e tem seu bem-estar comprometido para o resto da vida, certo? E essa questão é muitas vezes negligenciada até por profissionais, né? A questão de adequar a alimentação para esses animais. Às vezes nem os profissionais sabem, muitos próprios veterinários, eles não sabem o que esses animais precisam comer, né, corretamente. Então, esse é um problema recorrente, né? Um outro destaque, além da obesidade, é um outro problema que a nutrição afeta de forma substancial a saúde dos animais. E aqui, destacando algo que eu comentei lá em cima, em relação a esses animais não convencionais, de preservarem os seus instintos naturais, né? Então, alguns animais, se você não fornecer uma presa viva para eles, ou você conseguir fornecer o máximo possível de um estímulo que se assemelhe ao seu meio natural, colocando, por exemplo, em esconderijo, alimento, né? Às vezes fazer uma armadilhazinha ali para o animal ficar curioso ali para achar o alimento. Se não tiver esse tipo de estímulo, o animal vai ter o seu comprometimento de bem-estar muito
né, afetado, além dele não estar exercendo seu comportamento natural, o animal não vai se consumir na quantidade adequada. Então, você pode estar com o melhor alimento ali, né, nutricionalmente falando adequado, mas não respeitando esse comportamento natural desse animal, você vai ter um comprometimento com o bem-estar e com a saúde desse animal. Um outro destaque aqui em relação à nutrição e saúde é a água, né? Então, a água é extremamente importante, a gente sempre costuma falar e bater bastante em relação a isso, por ser um nutriente simples, né? A gente encontra aí facilmente, né? Pode ser dado para o animal, mas ele, devido à importância, devido aos problemas que a gente costuma ter com a água, é importante a gente falar, né? Então, primeiro, a importância da água. A água, ela, através dela, que são transportados tanto os nutrientes, também os metabólitos, também enzimas. Então, todo o metabolismo, ele funciona através do transporte das substâncias através dos líquidos dos corporais, né? Que é o sangue. Então, o sangue, se ele não tem uma quantidade de água adequada, ele está mais concentrado, mais viscoso, e ele não flui de uma forma adequada pelas correntes sanguíneas, o animal não vai ter distribuído todos esses nutrientes, essas substâncias, esses metabólitos por todo o organismo. Além disso, a água ela é importante para diluir os meios corporais. Então, o metabolismo, todas as enzimas, elas funcionam diluídas no meio aquoso. Então, se você tem uma diminuição dessa água no organismo, ela vai diminuir todas as células e o funcionamento de todas as células vão estar comprometidas. Então, o animal tem todo o seu metabolismo generalizado diminuído, né, e comprometido. E isso, conforme a gravidade da falta de água, você pode ter consequências muito sérias para o organismo, tá? Então, a água é um nutriente extremamente importante para manter a saúde desses animais. E para que a gente tenha essa água cumprindo o papel dela, é extremamente importante a gente prezar primeiro pela qualidade, né? Então, água de qualidade, sem contaminantes, que seja palatável para os animais. Então, alguns animais são mais afetados na questão de palatabilidade, de odor da água do que outros. Por exemplo, os felinos são muito criteriosos em relação a isso. Se a água tiver qualquer cheiro ali, seja que na origem dela ela já venha com problema, ou então, enquanto ela está lá no potinho, ela contraia cheiro do ambiente, o animal já vai ter seu consumo interferido, certo? Então, a gente conseguir ter uma qualidade boa de água é extremamente importante. E estímulos de consumo, né? E aí, cada animal é de um jeito, cada espécie, cada indivíduo, né? Então, felinos, eles têm uma grande importância desse estímulo. Então, água corrente é importante, aqueles chuveirinho, aqueles de água que fica reciclando, são bem interessantes para estímulo dessa água, desse consumo. Fornecer durante caminhada, durante dias de calor, fornecer de uma forma diferenciada, um pouquinho mais fresca, nunca muito gelada, mas um pouquinho mais fresca. Tudo aquilo que pode ajudar o animal a estimular esse consumo vai ser extremamente benéfico para a saúde dele, né? Mesmo que o consumo de água não leve o animal a ficar necessariamente doente, mas se ele não tem uma hidratação perfeita, adequada, ele vai acabar comprometendo outros aspectos da sua saúde que vão levar a problemas. Por exemplo, né, um animal levemente desidratado num dia de calor vai ter sua imunidade diminuída, vai estar mais predisposto a contrair uma doença, por exemplo, tá? Então, a água nunca pode ser esquecida. E agora a gente tratando sobre prevenção de doenças, né? Então, além da nutrição, que é um aspecto extremamente importante para isso, a gente tem outras questões que são importantes na prevenção das doenças. Mas o que seria, qual o conceito de prevenção de doença? Primeiro, o animal que está prevenido de doenças, ele está livre de dor e lesões, né? Então, o animal plenamente prevenido de doenças, ele não tem nenhuma dor e nenhuma lesão. Ele está protegido de doenças, nenhuma doença vai poder afetá-lo. E, além disso, caso ele fique doente, ele precisa ter um diagnóstico e tratamento rápido e eficazes, o mais rápido possível. Porque uma vez que o animal, né, a gente tratando ainda de prevenção de doenças, mas a partir do momento que ele fique doente, a nossa prevenção é fazer com que a doença ela tenha o curso mais rápido e menos agravadouro para o animal.
certo? Então, ele se recupere o mais rápido possível e tenha o mínimo de sequelas em relação a essa doença. Então, esses são os aspectos envoltos na prevenção de doenças. Então, aqui, em relação à prevenção de doenças, a gente colocou aqui as 4 principais mecanismos de prevenção de doenças, né? Que seria a vacinação, controle de parasitas, diagnóstico prévio e precoce e isolamento dos animais. A vacinação, ela vai ajudar na prevenção de doenças infecciosas, tá? Então, a maioria, não todas, óbvio, mas a maioria das doenças infecciosas, pelo menos as mais importantes para os animais de companhia, elas têm um controle muito bom com a vacinação, tá? Em especial cães, são os animais que mais são contemplados com vacinas que protegem ele contra doenças infecciosas. Controle de parasitas, né? Então, você evitar que o animal tenha pulgas, carrapatos, moscas, qualquer tipo de parasitas intestinais, qualquer tipo de parasita. A gente prevenindo isso, além de a gente estar prevenindo doenças parasitárias que são causadas especificamente pelos parasitas, né? Então, por exemplo, uma verminose, ela leva ao animal a ter, por exemplo, uma anemia, a ter um déficit nutricional maior, né? Então, as doenças, o controle de parasitas, a gente evita doenças parasitárias específicas, mas também evita doenças infecciosas. Algumas doenças infecciosas são transportadas por parasitas, né? Então, por exemplo, qualquer vírus, ele pode ser usado, uma mosca pode ser um vetor de uma doença, né? Então, a mosca vai lá nas fezes de um animal que teve parvovirose, por exemplo, pousou, e aí ele vai em outras casas, por exemplo, uma casa ao lado, com o vírus ali que acaba ficando grudado na sua pata e acaba podendo contaminar ali o ambiente. Vai dar um pote de ração do cachorro do vizinho, levando vírus, né? Um exemplo. E algumas doenças, elas têm os parasitas como hospedeiros, né? O caso, por exemplo, das rickétsias, que é a tristeza parasitária, né? Então, o controle de parasitas, além de doenças parasitárias em si, ela também ajuda na prevenção de doenças infecciosas. Outro aspecto importante da prevenção são os diagnósticos prévios e precoces, né? O que é o prévio? É antes da doença ocorrer, né? Então, isso pode ocorrer tanto quando você vai vai adquirir um animal, né? Você fazer um diagnóstico de algumas doenças específicas para ver se esse animal não está doente. Se caso estiver doente, né, primeiro você não vai colocar ele junto com os outros animais que você tem em casa. E também você vai poder fazer um tratamento preventivo para essa doença não se manifestar, né? Então, o diagnóstico prévio é extremamente importante. E precoce, né? Então, nos menores sinais que o animal possa ter, né, no primeiro sinal de doença que o animal possa ter, por exemplo, o animal está meio tristinho, vamos lá levar numa clínica, tentar identificar qual o problema que o animal tem. Então, isso vale para doenças infecciosas e doenças parasitárias, tá? São contempladas por esse aspecto. E, por fim, isolamento dos animais, né? Então, os isolamentos dos animais, que é manter os animais em lugar seguro, né? Esse lugar seguro pode ser um apartamento, pode ser um cômodo, que não é desejável, porque o animal vai estar protegido, mas vai estar sem o seu comportamento natural. Mas o ambiente melhor possível, mas restrito a somente ele, sem ter acesso com outros animais que não sejam daqueles de seu convívio. Então, o isolamento dos animais, ele vai prevenir primeiro os animais de acidentes, né? O animal não vai ter risco de ser atropelado, de sofrer uma agressão. Ele vai proteger o animal de doenças parasitárias, né? Ele não vai contrair um carrapato, uma pulga na rua, e também de doenças infecciosas, né? Então, o isolamento, né? Porque o contato com outros animais, ou contato com fômites, ou com secreção de outros animais, umas fezes que tenham ali, ou às vezes nem tem mais a secreção, não tem mais as fezes, mas um vírus, uma bactéria ainda está ali preservado. Então, você manter o animal dentro do seu local, ele vai ser, na verdade, a melhor medida preventiva que a gente tem, né? Isolando 100% o animal, ele vai estar protegido praticamente de todas as doenças, certo? Ressaltando aqui a importância da vacinação. Então, a vacinação é a medida preventiva assim, de melhor custo-benefício, né? A gente sabe que animais vacinados, eles têm uma proteção muito segura em relação às principais doenças, né? As doenças que têm vacinas.
E o custo dela em relação ao benefício, né, voltando àquele slide onde mostra lá o custo de uma prevenção e o custo de uma medida curativa, o custo-benefício da vacina é extremamente alto, certo? E isso tem que ser sempre muito bem colocado, porque às vezes o tutor vai falar, pô, mas custa R$ 80 ou custa R$ 150 uma vacina, mas e se o animal ficar doente? Seus custos vão passar de 3 mil, 2 mil, 3 mil reais, né? Então isso tem que ser muito bem explicado e apontado para o tutor, tá? Ele abrange as principais doenças infecciosas graves, né? A gente vai citar algumas delas depois, e ela é segura e eficaz. Então, isso aqui é importante, porque diante de movimentos anti-vacinas que a gente tem por aí, principalmente em humanos, que acabam se extrapolando esses conceitos para os animais, né? Nós que somos profissionais que lidamos com saúde animal, saúde pública também, porque todo animal ele também envolve um ser humano, é extremamente importante a gente conscientizar em relação à segurança das vacinas. A vacina não vai ter nenhum risco para o animal, e a eficácia delas, né? O quão benéfica elas são para os animais. Uma medida simples, né? Uma picadinha que dá ali no animal, que protege, dependendo da vacina, protege a vida toda do animal, tá? Principais doenças com proteção vacinal. Eu elenquei, claro, que são várias as doenças, mas as que eu considero aqui as mais importantes, até como forma de orientação mesmo, né? De alertar um tutor, ao convencer, por exemplo, um tutor de realizar a vacina, essas 3 doenças aí são as principais que devem ser elencadas, né? A sinomose, a parvovirose e a raiva. Então, vou começar pela parvovirose, que é uma doença que é extremamente grave, e ela comete somente animais filhotes, animais acima de 1 ano, dificilmente ele vai contrair parvovirose, mas ela é muito grave, né? O animal que não é vacinado contrai parvovirose, a chance de letalidade, ou seja, do animal vir a óbito, é muito alta. Ela é uma doença que afeta o intestino, então ela causa lesões graves no intestino, com hemorragias intensas intestinais, a diarreia, o animal defeca diarreia escura, porque ela não é vermelha, por mais que é sangue, a diarreia ela não é vermelha, porque o sangue acaba coagulando, né, e fica preto, né, no intestino. E aí, então, uma diarreia escura, uma perda de sangue, perda de líquido muito intensa, e o animal acaba morrendo por isso, né? Então, é uma doença que é muito grave. Quem já teve o animal, já viu um animal com parvovirose, sabe o quanto ela é séria, né? E às vezes a vacina, se caso ela não previne 100% a ocorrência da doença, isso serve para qualquer doença, né? Mas às vezes o animal é vacinado e acaba contraindo a parvovirose, mas a chance de recuperação dele é muito maior, né? Um animal que já teve acesso ao vírus através da vacina, o organismo dele já tá preparado para combater aquele vírus, né? Por mais que esse preparo não foi o suficiente para que evite a doença, esse preparo vai fazer com que ele combata melhor esse vírus, que é o vírus de campo que a gente fala, né? Então, a parvovirose é uma doença que tem que ser destacada em relação à prevenção à vacina. Além dela, a gente destaca também a sinomose, que é uma doença que ambas são causadas por vírus, né? As 3 ali são causadas por vírus, mas a sinomose, ela pode acometer qualquer animal, né? É uma doença muito grave porque, além de ter uma alta letalidade, as consequências do animal que sobrevive também são muito cruéis, né? Então, a sinomose, principalmente na sua fase final, ela comete o neurológico do animal. Então, mesmo um animal que se recupera, não morre da sinomose, ele, na grande maioria das vezes, ele vai ter sequelas neurológicas. Então, às vezes o animal fica paralítico, às vezes o animal, enfim, sequela neurológica de uma forma geral. Então, a gente falando na questão de bem-estar do animal, às vezes o animal vai ter uma consequência que vai afetar o seu bem-estar para o resto da vida dele. Então, extremamente importante a gente destacar a sinomose. E a raiva, né, que é uma doença que, pela conscientização da vacinação em cachorros, ela tem diminuído bastante. A gente não tem mais ocorrência de raiva aqui no Brasil por cães, né? As ocorrências de raiva que a gente está tendo agora é em relação a animais silvestres, né? Então, os humanos que estão contrariando, a gente tem algumas notícias recentes sobre o assunto, que estão contraindo a raiva por animais silvestres. Mas a gente não pode deixar de destacar, porque caso a gente deixe de vacinar os cães, o vírus está circulando por aí, né? O vírus existe. Ele não circula mais entre os caninos por conta da vacina. Mas se a gente deixa de vacinar,
o animal vai estar sujeito, né, a contrair esse vírus. E é uma doença, essa é fatal, né? Enquanto as outras duas que têm alta letalidade, mas ainda assim o animal pode sobreviver à raiva, não tem como o animal sobreviver, o animal vai morrer, e a gente tem uma grave consequência que é a implicação na saúde humana, né? Uma zoonose, os humanos podem contrair a raiva do animal e também para o ser humano ela é letal. Muito difícil a gente ter pessoas, a gente tem alguns casos muito raros de pessoas que sobreviveram à raiva, mas com sequelas também, praticamente pessoa fica em coma ali para o resto da vida. Então, é extremamente importante a prevenção dessas doenças. A gente ainda falando sobre vacina, é interessante a gente analisar a questão da eficácia vacinal. Deixa eu controlar o horário aqui. A eficácia vacinal é extremamente importante. Por quê? A eficácia vacinal, ela depende do animal, depende de características da vacina e características do ambiente, né? Então, uma vacina com boa eficácia, ela tem em torno de 80%, né? Ou seja, cada 10 animais vacinados, 8 vão estar protegidos da doença. Então, o que vai depender da eficácia? O animal estar bem no momento da vacinação, o animal estar saudável, se o animal não estiver com seu estado bem, seu estado nutricional bem, por exemplo, ele vai acabar não respondendo, o seu organismo não vai responder adequadamente a essa vacina, não vai ter uma boa eficácia, né? E o ambiente também interfere o animal, né? Então, se o ambiente que o animal está é um ambiente estressante, um ambiente que não dá o seu máximo bem-estar, o animal também não vai estar adequado, a eficácia da vacina não vai ser adequada. A vacina, tem várias vacinas no mercado, mas a qualidade dela depende de muitas tecnologias, por isso que algumas vacinas são mais caras, outras mais baratas, né? Não vamos entrar no aspecto aí de qual seria a melhor, né? Que aí tem um leque de possibilidades ali para a gente analisar. Mas a vacina, né? Sendo uma vacina boa, de boa qualidade, ela tem que ser bem armazenada. O ambiente também afeta a qualidade da vacina, certo? Então, se ela não for adequadamente armazenada, que normalmente é em refrigeração, a gente vai ter também uma perda na qualidade dela. Então, essa tríade, né, animal, vacina e ambiente, interfere na eficácia vacinal. Aqui falando um pouco sobre a importância do isolamento. Então, destaco em relação ao isolamento, como eu falei, né, qualquer doença ela pode ser evitada, doença infecciosa ela pode ser evitada com isolamento, né? Mas a FIV e a FeLV elas são um grande destaque aqui em relação a isso. Então, são doenças de felinos, elas causam imunodeficiência igual a AIDS do humano, né? Ela causa uma doença semelhante em felinos, né? Diminui a imunidade dos animais, os animais ficam suscetíveis a várias outras ocorrências. E essas doenças, elas não têm vacina. A FeLV tem vacina, né? Que é eficaz, mas a FIV não. Então, assim, vacinar para a FeLV é importante, mas a FIV não tem vacina, né? Ambas são causadas por vírus, tá? As doenças. A FIV não tem vacina, então você vai ter que manter o animal isolado. Então, você vai acabar prevenindo necessariamente a FIV com isolamento e automaticamente vai prevenir a FeLV, né? Então, assim, a principal medida praticamente a única para essas doenças é o isolamento. Em relação ao isolamento, é extremamente importante a castração, né? O animal castrado, você impede muito fuga, impede esse instinto do animal procurar outros animais. Então, a gente enquadra a castração dentro de uma conscientização do isolamento em relação às outras doenças, né? O animal, principalmente o gato macho castrado, ele tem a chance de escapar muito menor do que um animal que não é castrado. E aqui também colocamos a questão da quarentena, até falei já, né, anteriormente. O isolamento envolve também você, antes de colocar o animal junto com os outros animais da sua casa, você mantém ele em quarentena, né? Mantém quarentena, não precisa necessariamente 40 dias, né? Mas, por exemplo, 15 dias, mantém no lugar isolado, sem ter acesso a outros animais, faz o diagnóstico, por exemplo, de FIV-FeLV, para ver se o animal não tem, né? Espera ali um tempo, de repente faz, antes de colocar o animal de novo lá, faz um outro exame, porque às vezes ele está num período prodrômico ali. Então, é uma medida de isolamento extremamente importante para controle dessas doenças. E, por fim, aqui, promoção da saúde, né? Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para que o animal esteja bem, a gente vai estar promovendo a saúde desse animal. Animal bem, animal que está com seu bem-estar maximizado, ele vai estar mais saudável, né? Então, ambiente limpo, adequado, onde o animal se sinta bem, uma nutrição adequada, como a gente falou. Animal feliz é um animal saudável, tá? E aí, concluindo a aula,
refletindo sobre a questão profissional disso tudo que a gente falou, né? Então, a prevenção ela é menor custo para o tutor, cliente satisfeito e fidelizado, né? Então, é um aspecto que eu costumo sempre falar, que a gente tem que cativar os nossos clientes, não querendo ganhar o máximo dele em uma consulta, né? Às vezes, pro veterinário ou para o profissional de bem-estar animal, é interessante abordar o cliente quando ele está desesperado. Por exemplo, o animal já está doente, né? Então ele precisa urgentemente de uma ajuda, ali você vai poder extrair mais dinheiro dele naquele momento. Só que será que você vai conseguir fidelizar esse cliente? Se você trabalhar com uma prevenção, né, chegar com ele naquele momento, talvez você não ganhe o maior dinheiro que você poderia tirar do tutor, vamos colocar assim, né? Mas você vai conseguir mantê-lo por mais tempo sobre os seus a sua, vamos colocar assim, tutela profissional, né? E você vai conseguir fidelizar mais ele. Então, no longo prazo, você vai ter esse cliente mais te dando dinheiro, vamos, né? E também a questão de indicação, né? O cliente satisfeito, ele vai indicar para outro, então você com certeza vai ter uma sustentabilidade do seu trabalho muito maior. E para quem gosta, ama animais, amar é cuidar, cuidar é prevenir. Né? Para tudo isso, bons estudos são extremamente necessários para a gente conseguir ter o máximo de conhecimento e poder aplicá-los aí na nossa vida profissional. E é isso. É isso, né, professor? Parar de compartilhar a tela fazendo um favor. Pra... Bom, pessoal, alguém com alguma dúvida? Hoje o chat estava quietinho, ninguém falou nada. Só a gente está se encaminhando agora. Semana que vem a terceira aula ao vivo. Então, assistam as aulas conceituais, tragam dúvida aqui. Esse é o momento de vocês perguntarem para o professor, sanar as dúvidas de vocês, para tentar sair dessa disciplina com o mínimo de dúvidas possível. Professor, eu queria agradecer sua participação nessa aula, nessa segunda aula. Semana que vem a gente se encontra de novo. E até lá. Obrigadão, professor. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estiverem presentes. Tiverem dúvidas, quiserem trazer para outra aula, também pode trazer. Até mais, Tragam e obrigado. mandem aqui no chat ou eu peçam para ligar a câmera que eu ligo para vocês. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem.